E professor, quando tiver um minutinho só para dar um aviso que o Ramiro pediu. Tá. Viu, moçada? Só passar um aviso que o Ramiro pediu. Lá embaixo então tem a cozinha, né? Daí todo mundo pode utilizar normalmente, tem uma geladeira lá também, não sei se todos sabem. E daí eles vão providenciar também micro-ondas, né? Caso alguém queira trazer lanche, alguma coisa assim. Só o Ramiro pediu pra gente não utilizar no horário das aulas, né? Só no intervalo, ou antes, ou depois. E o café é a mesma coisa, daí eu vou sempre trazer, depois eu levo lá, lavo, etc. Tá bom, gente? Isso aí. Aí, ó. Boa noite. Então, para esclarecer o que está lá no sistema, está ali. Tá? Eu coloco sempre lá. Né? Se o colega aí compartilhou no grupo, ótimo, tá? Mas como é que eu sei qual material foi postado? Está lá no sistema, eu coloco sempre lá. Então, esclarecendo onde é que nós estamos, nós conversamos já sobre a introdução ao direito das obrigações, fizemos um apanhado sobre as modalidades das obrigações, as obrigações de dar coisa certa, né, ter de entregar, restituir. Falamos sobre as obrigações de dar coisa incerta. Começamos já a conversar sobre obrigações de fazer, estamos já conversando hoje, fazer e não fazer. Aqui, esses apontamentos aqui, o material está lá no sistema, né? Mas eles são alguns apontamentos. Aqui é sobre fazer, tá? Depois falamos sobre não fazer. E já está lá no sistema também alternativas divisíveis e indivisíveis. Vamos ver até onde a gente vai hoje. Tá? Mas fazer e não fazer, com certeza, alternativas, provavelmente também, talvez a gente entre em divisíveis e indivisíveis, tá? Então, nós estamos nas modalidades de obrigações. Primeiro livro da parte geral, da parte especial do Código Civil. A partir do 233 do Código Civil. Tá? O Código Civil traz, primeiro, as modalidades. Ali onde nós estamos. Estamos localizados? Quem não está, grite, por favor, pessoal. Precisa se situar. Tio, que você falou mesmo? 233. Quanto? 233. Ah, não escutei. 233, isso aí. 247. Tá, começa a fazer. Vamos fazer assim. Está bem claro, né? Nós estamos tratando aqui esse semestre sobre o direito das obrigações. É o primeiro livro da parte especial do Código Civil. Então, o Código Civil tem duas partes. A parte geral, que é estudada no primeiro semestre, e a parte especial, a partir do segundo. Então, o que temos
lá na parte especial do Código Civil. Nós temos o direito das obrigações, depois o direito dos contratos, direito das coisas, direito de posse, propriedade, direito de empresa, direito de família e direito das sucessões. Então é aquela história que o Código Civil é como se fosse um livro que conta a vida de uma pessoa. Ela na parte geral nasce, como é que adquire personalidade, como é que adquire capacidade de fato, os fatos jurídicos, as questões de prescrição, aí nas obrigações, faz alguns contratos, alguns comprometimentos, abre uma empresa, fecha, casa, tem filhos, paga alimentos, se divorcia e morre. Aí como é que paga a herança, tá? Então, o Código Civil é o regulamento da vida comum, das pessoas comuns, das relações entre particulares, das relações entre iguais. E nós estamos na primeira parte da parte essencial do Código Civil, que é o direito das obrigações. E as obrigações são vistas como um processo, não um processo judicial, um processo no sentido de como é que elas se desenrolam. Então, elas nascem um credor e um devedor, o sujeito ativo e o sujeito passivo, que se comprometem a uma determinada prestação. Dessa prestação, então, nós temos as modalidades das obrigações. As obrigações de dar, que nós estudamos, que são de entregar quando há transferência da propriedade pela tradição, ou a transferência da propriedade pelo registro, quando são bens imóveis. As obrigações de restituir, quando a coisa, objeto da obrigação está em poder de quem não é o dono e ela precisa ser restituída para o dono. E as obrigações de dar coisa incerta, que são aquelas que são identificadas pelo gênero e pela quantidade. E que esse grau de incerteza, ele é temporário, até o momento da escolha da concentração, onde a obrigação que era de dar coisa incerta se torna coisa certa. Isso aí. E as consequências da coisa certa ou incerta são muito significativas no momento da perda ou do perecimento, até porque coisa incerta nunca se perde. Lembram disso? Lembram da máxima? O gênero nunca perece, a coisa incerta não se perde. Quando é que ela deixa de ser incerta e passa a ser certa? A partir da separação, da escolha, concentração. Aí se fala em escolha, concentração. Aí então, e aí o que o código diz? A partir da escolha, concentração, se regulamenta pela seção antecedente. Tá? E aí nós vimos lá as consequências, né? Quanto aos acessórios. Lembram disso? Sim. As obrigações de entregar e de restituir. Nós conversamos sobre o perecimento, sobre a deterioração, o perecimento, a perda total, a deterioração, a perda parcial, com culpa, sem culpa. Tá? Então foi bastante conteúdo até aqui. O que nós vamos ter ainda? Nós vamos continuar no estudo das modalidades das obrigações. Fazer, não fazer, alternativas, divisíveis, indivisíveis. Semana que vem a gente começa também com as solidárias, que é mais complexo, as obrigações solidárias, para depois nós passarmos para um outro momento. Depois da transmissão das modalidades das obrigações, nós vamos falar sobre a transmissão das obrigações, cessão de crédito, assunção de dívida. Depois nós vamos falar sobre o pagamento, o adimplemento das obrigações, que seria o fim, o destino das obrigações, o adimplemento, o cumprimento, o pagamento. E aí, para encerrar, nós vamos falar sobre quando não temos o final feliz, que é o inadimplemento da obrigação, quais são as consequências, cláusula penal, multa. Esse é o nosso caminho, tá? A gente já avançou significativamente nesse caminho. O direito das obrigações, ele é um contínuo, tá? Não há como compreender a sequência
fazendo. Se não está tudo bem esclarecido, faz isso também em casa, né? Dá esse passinho para trás, volta lá no início, volta no material, volta nas anotações de aula, traz as dúvidas para a aula, a gente pode retomar. No material tem esquema de tudo isso, tem os artigos principais que nós discutimos, a matéria está no Código Civil, a gente só tem que saber ler o Código Civil, né? Às vezes é difícil de compreender. A gente tem que ter o hábito de começar a trazer o código para a aula e começar a olhar aqui também. Como começar a trazer? Sim. Tem alguém que não traz o Eu não código, trazia, não daí encontra uma eu coisa trago. dessas. Tem que estar junto, né, a legislação, porque senão não vai encontrar, né? Tem que ter um acompanhamento. Tem que acompanhar pelo celular. Tá? É difícil de trazer o código, né? Às vezes está vindo em outro lugar, acompanha pelo celular, tem internet, na sala de aula, tá? Mas o hábito de estar acompanhando pela legislação. Podemos seguir, povo? Tragam as dúvidas, tá? Tragam as dúvidas. Tá, eu vou adiante. Viu, professor? Ele atrapalha nós deixarmos ali, ó? De forma nenhuma. Não? Não. Perfuma a sala. É, então tá, É beleza. bom, né? Tá certo. E o passeio, quem foi? Foi ótimo, né? Bem bom para o Para os próximos, né? E outros virão, então, espero que mais possam, né? Fazer. A Jéssica não fez para vocês, mas da semana passada acho que foi bem ilustrativo, né? Oi? Passeio que nós fizemos semana passada. Justiça. Os velhinhos desembargadores são queridos, né? Eu imagino. Quando julgam a nosso favor. A gente viu até advogado levando chapuletada, né? Teve de tudo. Foi. E eles iam explicando assim, professor? Foi muito explicativo. Eu acho assim que o ápice realmente foi que eles fizeram, a ideia era se fazer sessões de julgamento didáticas, né? E eles cumpriram muito isso. Cada processo assim, que se abria para o julgamento, eles explicaram todo o processo, o fundamento jurídico que conduziram eles àquela decisão. Então foi bem explicado, né? Sim, os argumentos de uma parte e de outra, né? O fundamento que levou né, aquelas partes a chegarem lá em grau recursal, como é que a sentença tinha sido proferida e depois né, o julgamento deles, se acolhiam ou não o recurso e por quê. E o voto de todos, né, esclarecendo. Foi bem interessante. E era da esfera civil? Sim, era uma vara de família, todos os processos na área de família. Era um processo sobre se pedia uma... houve o primeiro, me ajudem, o primeiro houve um reconhecimento de paternidade socioafetiva, aí quem reconheceu morreu, e a família, diz assim, a família dos filhos biológicos, né? Os filhos biológicos, eles sustentavam que aquele que teve reconhecimento socioafetivo não tinha direito à herança. Porque tinha o pai biológico no registro. Então, sustentava que teria o direito apenas à herança do biológico, né? E foi acolhido Não. aquilo que a gente falava, né? Do Os brete. velhinhos disseram, né? Reconheceu a paternidade socioafetiva, pai, tem os mesmos direitos, né? A paternidade biológica, socioafetiva, civil, né? Que pelos laços de adoção,
ela gera os mesmos efeitos para todos os filhos. Mas já tinha um reconhecimento do resto de fato, né? Sim, numa nação que reconheceu, né, a paternidade. Depois teve um processo, eu achei meio cômico, né? Aí houve um reconhecimento de uma paternidade de um pai que não era o pai biológico, sabia que não era o pai biológico, porque a criança tinha 3 anos quando foi registrada, daí o relacionamento iniciou depois que a moça já tinha um filho, e aí ele pedia a desconstituição do registro, porque eles se separaram, aí ele não queria mais ser pai. E o juiz aceitou? Aí levou, deu um puxão de orelha em todos, né? E o desembargador falou nesses termos: filho não é objeto descartável. Então, e ele disse assim, que, como foi muito explicativo, né? Ele também usou uma linguagem que foi para além do que estava no voto, né? Então ele disse assim: se foi bonzinho lá para casar, né? Ele disse que foi imposto para ele a condição de ele casar, ele teria que fazer o reconhecimento da paternidade pela família da moça, enfim. Mas se você foi bonzinho para reconhecer, para casar, então agora na separação continua sendo bonzinho, né? Não pode E a criança desconstituir a paternidade. já tinha mais idade também. Foi logo depois, ele tinha 3 anos quando houve o reconhecimento, e foi 3 meses depois eles se separaram, né? Casaram, 3 meses depois separaram. Nossa. E aí ele queria desconstituir a paternidade do filho. Sim, porque a criança tem que ver com isso. E o que mais que tinha? Aquela da pensão, o cara estava na prisão. Eu tinha lugar a prisão. Aquele, pra mim, foi um julgamento. Quem sou eu para dizer, mas acho que eu julgaria errado. Mas eu vou dizer para a senhora, eu dei a regra para Carol que ia dar aquilo ali. Sobre o que foi. Eles iam dar só os últimos 3 meses para ele iam revogar a prisão. Foi assim, o caso era o seguinte. A mãe tinha a guarda da filha, um casal que não era casado, né? Então a mãe tinha a guarda da filha, a mãe morreu. Aí a filha foi ficar com o pai. E aconteceu alguma coisa que esse pai perdeu a guarda. Mas persistiu a obrigação de pagar alimentos. Essa menina foi para um abrigo, né? Está em um abrigo. O processo tem 15, 16 anos, né? Processo de pensão alimentícia, de execução de pensão alimentícia. Então, corria lá o processo, primeiro ele não foi encontrado, não era encontrado, aí fez um acordo, quando foi encontrado, ia ser preso, fez um acordo, aceitaram um acordo, ele não pagou o acordo, e aí estava para ser preso de novo, e aí disse que era para prender, e aí foi feito então o pedido lá para que ele não fosse preso. Mais ou menos é isso, né? E a menina está num abrigo. Então, existia ali uma alegação, e ele era representado pela Defensoria Pública, de que como ela estava em um abrigo, ela não tinha necessidade dos alimentos, porque o Estado estava custeando ela, né? E também a alegação de ausência de condições do pagamento. O débito hoje estava em torno de R$40 mil, né? E que ele não teria condições, né? Então, ele seria preso, mas ele não teria condições de pagar. Isso não causaria o efeito, né, de fazer com que ele pagasse, caráter pedagógico, nada. Aí, então, o primeiro voto, né, o primeiro voto foi no sentido de dar, né, o pedido. O relator, ele concedeu a liberdade para ele. Concedeu a liberdade, né? Porque a alegação dele foi no sentido de que a prisão, ela deve ser decretada quando não se quer pagar. E nesse caso ele não tinha como pagar. Que eu acho que é uma interpretação, tá? Enfim, né? Mas foi esse o argumento. Aí, o segundo, né, a votar, foi bem enfático no sentido de que tinha que ser mantido a prisão, né? E ele desconsiderou o argumento de que ela
estava sob proteção do Estado, então ela não precisaria dos alimentos. Porque não, uma coisa não tinha necessariamente a ver com a outra, né? Ela estava num abrigo e isso não faz, não retira a obrigação dele alimentar, e ela tem no abrigo cama e comida, né? Então ele até falou, ela hoje é uma jovem de 17 anos. Se ela quiser ir até a beira do Guaíba, tomar um refrigerante, comer um cachorro quente com as amigas, ela não tem dinheiro nem para o ônibus. Ela não está presa no abrigo, né? Ela mora no abrigo. Então, ela não tem nada. É uma ONG, Isso. Ela não tem absolutamente nada, né? Não tem dinheiro para comprar um batom, né? O desembargador disse. Então, e mais, aos 17 anos ela está na iminência de ser colocada para fora do abrigo. E daí ela teria um dia. E daí ela teria um pezinho de meia, né? Enfim, aí ele fez a argumentação nesse sentido. E aí, o último, ele fez uma construção que chegou a me dar nos nervos, assim, mas e eu fiquei com muito medo que isso se torne, né, uma compreensão, isso se alastre, né, como compreensão. O que ele disse? Como de fato ele não tem condições de pagar, isso é muito resumido, né? Sim. Que eu estou trazendo aqui. A gente sabe lá, gente, esse julgamento demorou mais de hora, né? E o resumo demorou mais de hora lá, né? Eu estou tentando falar em 5 minutos. Mas ele disse assim, como ele realmente não tem condições de pagar, então a prisão não vai atingir a finalidade aqui, não vai receber de nenhum jeito. Então, a prisão, ela fica... Porque quando a gente faz uma ação de alimentos, a gente executa os últimos 3 meses. E as que vencem no curso da demanda. Então, o que está para trás, para além dos 3 meses, ela segue um outro rito, que é o rito coercitivo, o rito expropriatório, perdão, que é de busca de bens e não de pena de prisão. Pena de prisão é os últimos 3 meses e os que se seguirem, que foi o caso. Só que ele acumulou 40 mil em dívida, que são muitos anos. Então, o que ele disse? A prisão é referente aos últimos 3 meses. Então, se ele pagar os últimos 3 meses, ele se livra da prisão. E aí tem que continuar pagando, senão pode gerar um outro prisão. E aí, diante dessa ideia, vamos dizer assim, né, que um dos desembargadores teve, os outros resolveram alterar o voto e eles fizeram um julgamento unânime nesse sentido. Então, aquele entendimento inicial, o inicial foi como se fosse uma discussão, né, que eles fizeram, e todos eles, os anteriores, cancelaram os seus votos para votar de acordo com esse último entendimento. Mas aí como é que fica o resto? Segue pelo rito expropriatório, né, de busca de bens, só que aí nesse caso já se sabe de antemão que essa pessoa não tem nada. E ele vai sair da Bota cadeia. na parede, né? Bota, faz um par. Ah, gente, eu sei. Preliminar tinha sido concedido. Ah, Tem que ser recurso de advogado na lei preliminar. já tava trabalhando, bicho, velho. Oi? Mas ele não foi preso, ele foi condenado para Ué, mas os 3 meses. Isso. Então ele deveria, né? A partir daquela decisão, ele deveria pagar os últimos 3 meses para não ser preso. Se ele pagasse, ele se livraria da prisão. Vai ter que continuar pagando, senão nova dívida pode gerar. A criança tem direito de ficar lá até os 17 ou 18? E daí, depois ela tem que procurar um parede, tem que se virar. Ela não tem, né? Se ela tivesse, ela não passa na prisão. Sim. Mas aí simplesmente eles vão para a rua. Não pagam nada. Faz 18 anos. Existem outros, ali é para menores, né? Existem outros caminhos. Por exemplo, existem tipo de benefícios até previdenciários que pode se pensar a respeito. Ela é uma pessoa que tem já problemas psíquicos, né? Isso foi falado até, ela toma remédios. Mas daí o Estado não pode abandonar ela se ela tem problema psíquicos, porque a lei ampara, né, as pessoas assim. Não pode simplesmente largar. A questão é procura por, né, essas possibilidades. Mas Quem não pode é o pai dela, seria né? uma Desamparar. vida de tristeza, uma vida de miséria. Então,
briga de mazelas mesmo, de rejeição de todas as formas. Né? Claro. Professora, e o outro caso da ex e da atual? Tá. Todas as fofocas da lei. Foi o último esse daí, né? Eu contei todos. Tinha esquecido, é que eu fiquei tão Nervosa? muito da cara, né? Tá, aí esse último era assim. Tinha um casal que era casado, né? E aí houve uma separação de fato. Separação de fato, não divorciaram no papel, né? Só se apartaram, né? E aí sustenta, né, uma outra moça que é uma senhora que ele passou a viver em união estável com ela. E aí ele morreu. E aí, quando ele morreu, então as duas se apresentaram como esposas, né? Com direitos patrimoniais, né? Não entrar em mediação, herança, com direitos patrimoniais. A última, né, dizia então que existia ali que houve a ruptura do casamento e que existia uma união estável atualmente e não existia mais vínculo com o anterior. E a anterior disse que eles nunca se separaram. Então, quem é que tinha razão? E aí, existia provas para os dois lados, né? Pelo que eu entendi, assim, eles mantinham o ex-casal, de fato é ex-casal, eles mantinham uma convivência amorosa, no sentido, talvez não é de duplo sentido, tá? Eu estou dizendo assim, uma cordial, eles eram cordiais um com o outro. O que não é isso que eu não estou usando de duplo sentido. Não, professor, mas como é que vai ser cordial? Aí é bravo. Que, assim, normalmente, qual é a regra? É que não existe isso com os ex-casais. Sim. Tá? Tá. Eles tinham ali uma troca, as provas, né, trocas de mensagens, uma maneira de se tratar, demonstrando uma cordialidade, mas não necessariamente um vínculo conjugal. Quer dizer, o vínculo conjugal, no entender dos julgadores, não veio como prova, mas existia sim uma relação de afeto, de cordialidade, de bom trato, e isso gerou a dúvida. Essa maneira como eles se tratam, né, por mensagens ou, né, que as testemunhas trazidas desse lado relatam, dão a impressão de que não há separação, mas eles entenderam que houve sim. Né, que ele tinha separado de fato e que tinha uma união estável então com outra. E aí um documento relevante foi quem acompanhou ele no hospital, ali nos últimos momentos, foi a companheira e não a esposa no papel. Quem estava lá como acompanhante o tempo todo no hospital até o último suspiro foi a companheira. Então esse era um dado relevante, a esposa do papel não estava lá. Então, o que se entendeu é que eles, com a esposa do papel, ele tinha uma relação cordial, mas não uma relação conjugal. Conjugal ele tinha com... E daí como é que ficou? Exato, bicho velho. Ele era um querido, do jeito, né? Daí ficou uma vez na outra, Quem vira com as duas. Acho brabo, eu sim. conheço um caso assim, ó. Uma moça que separou não no papel, não é amiga, é conhecida, no papel, não, ela era casada no civil e quando os filhos dela eram pequenos, eles se separaram, o casal. Ele foi viver com outra pessoa e ela, passar do tempo, foi viver com outro rapaz e tiveram um filho. E depois, no decorrer dos anos, aquele que eles eram casados no civil, ele veio a falecer. E ela entrou com a certidão de casamento e ganhou a pensão dele. Isso pode? Se ela ganhou? Mas ela não vivia mais com ele há muitos anos, de fato. Mas é cordial, é cordialidade. Pois é, não sei. O juiz deu que pode, pode. Não me coloquem em saia. Mas ela não conheço os detalhes do caso, né? Mal conheço dos meus.
Mas foi muito, muito interessante, muito enriquecedor. Né? Pode chamar. Imagino. Demais, foi muito interessante. Divertidos, né? Bastante. Isso aí. Eu não gostei muito daquele ano, elas passaram por água. Aí foi com emoção, né? Aí então foi bem legal Foi lá. com emoção. Vocês assistiram audiências? Sessões de julgamento. Que legal. A próxima quero ver se eu consigo. Conhecemos a casa do governador, né? São Pedro. Que legal. Tá, então obrigações de fazer e não fazer. Adiante, povo. Mais uma modalidade de obrigações, né? Então, estávamos falando sobre as obrigações de dar, coisa certa, coisa incerta, e agora fazer e não fazer, tá? O que é esse fazer? Fazer é uma conduta humana, necessariamente humana, tá? Porque são os seres humanos que são sujeitos de direito. Então, essa conduta, ela é necessariamente uma conduta humana. Não é a mesma coisa e algumas obrigações de fazer podem ter um aspecto a se confundir com as obrigações de dar. Não é a mesma coisa, tá? Porque as obrigações de fazer, elas pressupõem a confecção de algo que não existia antes da obrigação. Tá? Então, há obrigações de fazer que não importam em dar, mas há obrigações de fazer que importam também em dar. Por exemplo, tem que fazer um vestido e entregar o vestido para quem encomendou. O fotógrafo faz a sessão de fotos e entrega o álbum para quem encomendou. Então a gente pode pensar em então não é dar, né, porque é dar o vestido, é entregar o álbum de fotografias. Não, porque o dar pressupõe um fazer. E se existe esse fazer como pressuposto, é a obrigação de fazer e não de dar. Estou me fazendo entender? Sim. Sim? Tá. Então, quando tem que fazer algo para dar, é a obrigação de fazer. Tipo um vestido que não é de série, é personalizado, é uma obrigação de fazer, né? Exatamente. E se fosse um do mostruário? Uma coisa é eu chegar numa loja, né, e eu olhar o vestido. Eu quero este vestido. Então, eu compro o vestido. Eu estou com uma obrigação de dar. Né, entregar a transferência da propriedade. Eu pego o objeto e pago o preço do objeto. Isso é uma obrigação de dar. Agora, se eu chego para o estilista e eu que encomendo o vestido que ele vai ter que confeccionar para mim, nós estamos diante de uma obrigação de fazer. Eu encomendo uma torta, eu encomendo salgadinhos, eu encomendo um álbum de fotografias. Então, quem entrega a torta feita, né, está entregando, dando algo, mas precisou fazer. Se precisou fazer algo que não existia antes do estabelecimento da obrigação, então é uma obrigação de fazer. Nem todas as obrigações de fazer pressupõem esse dar como fazer. Por exemplo, fazer, eu contrato um intérprete, eu vou num congresso em outro país, eu não falo a língua que vai ser falada naquele congresso e eu contrato um tradutor para ir comigo. Obrigação de fazer. Um médico que vai fazer uma cirurgia, é uma obrigação de fazer. Não tem que entregar nada depois. Pedra do rim. É só o fazer. Oi? Para guardar, né? De lembrança. Pra Minha tomar avó água. tinha as pedras. Lembrar que tem que tomar água. Então, o que precisa ser confeccionado antes do dar é obrigações de fazer. Bom, aí nós vamos ter dois grandes tipos, modalidades de
pode fazer uma analogia, a gente pode buscar o conceito de fungibilidade e infungibilidade lá do estudo dos bens, da parte geral do direito civil. Tá? Então, quem lembra lá do estudo dos bens pode fazer a correlação aqui. O que são bens fungíveis? São bens que podem ser substituídos. E infungíveis são insubstituíveis. Então, se eu peço para vocês R$10 para comprar um cafezinho no posto, amanhã eu devolvo para vocês os R$10, mas não a mesma nota. Porque esses R$10, essa nota de R$10, ela é fungível, ela é substituível por outra de mesma espécie, qualidade. Se eu empresto para vocês um livro meu de direito civil, de edição esgotada, autografado pelo autor para mim, vocês pedem o livro, podem me entregar qualquer outro livro de direito civil? Não, porque aquele livro era único para mim. Porque ele era de uma edição limitada, porque ele estava autografado para mim pelo autor. Então ele é um bem infungível. Quando eu alugo um apartamento para alguém, o inquilino tem que me devolver o meu apartamento. Eu alugo o meu carro para alguém, aquele que aluga tem que me devolver aquele carro. Obrigações infungíveis. Então aqui nas obrigações de fazer, as fungíveis também são chamadas de impessoais. Não tem pessoalidade. Já as infungíveis são personalíssimas. Elas precisam ser executadas por determinada pessoa, em razão das características pessoais dessa pessoa. É diferente eu contratar, a maneira como eu escolho alguém que vai cortar a grama da minha casa, alguém que vai fazer a pintura de paredes. É diferente alguém que vai fazer a pintura de paredes de alguém que é contratado para pintar um determinado quadro, para determinada exposição. Se uma galeria de arte contrata alguém para pintar um quadro para uma exposição, eu posso dizer que, como regra, nós estamos falando aí de uma obrigação de fazer infungível, personalíssima. Só pode ser executada por determinada pessoa. A pintura de um muro de uma casa, como regra, pode ser executada por qualquer pessoa que saiba pintar muros. Se eu contrato um médico para fazer uma cirurgia em mim, no meu filho, eu quero que aquele médico realize a cirurgia. Aí no dia chega outro lá, se formou há quanto tempo? Mês passado? Já fez alguma cirurgia desse tipo? Não, é a primeira. Aquele que contratou não vai querer o serviço executado dessa forma. Por quê? Porque é um tipo de obrigação infungível, tem a ver com as características daquele profissional que foi contratado. É com a confiança que se gerou em determinada pessoa. Então, tem muitas prestações de serviço que são personalíssimas, são infungíveis, devem ser executadas por determinada pessoa. E isso vai ter uma consequência direta no inadimplemento. Porque uma coisa é poder ser executado por qualquer um que saiba do ofício. Outra coisa é só poder ser executado por determinada pessoa. Em se tratando de inadimplemento nas obrigações de fazer, sempre, né? Sem culpa ou com culpa, como todas as modalidades das obrigações. Sem culpa, se tornou impossível realizar esse fazer. Quando a gente fala de impossibilidade, é que é uma impossibilidade insuperável. Foi contratado um
escultor para fazer uma escultura para uma determinada exposição, para uma galeria. Aconteceu um acidente, ele perdeu as mãos. Ele até gostaria de fazer, mas ele não pode, ele perdeu as mãos. Sem culpa. Aí não cortou fora por vontade. Então, impossibilidade sem culpa. Resolve-se a obrigação. O cantor foi contratado para fazer um determinado show. Aí veio o Covid, decreto, lockdown, não pode ter evento. Ele até gostaria de cantar, mas ele não pode. Impossibilidade. A impossibilidade pode ser física ou pode ser jurídica. Uma impossibilidade de ele realizar o show. É culpa dele não poder realizar o show? Não. Ele vai poder realizar o show? Não. Inadimplemento por impossibilidade insuperável sem culpa do devedor. Resolve-se a obrigação. O que é resolve-se a obrigação? Extingue-se a obrigação. Não tem mais obrigação. Se restabelece o status quo ante, como se a obrigação nunca tivesse existido. Então, se já houve o recebimento do valor, se devolve. Se já houve o pagamento, se devolve o valor recebido. Pode-se falar em perdas e danos aqui? Perdas e danos sem culpa? Nunca, né? Perdas e danos e sem culpa se repetem. Sempre que não tem culpa, não tem perdas e danos. Com culpa, com perdas e danos. Tudo bem? Com culpa. Com culpa pode ser uma impossibilidade culposa ou uma recusa. A pessoa não consegue realizar o fazer, mas não consegue por culpa dela. O cantor, na véspera do show, foi visto de bar em bar, na chuva, tomando todas, e aí chegou na hora de cantar no tinha voz. Ele deu causa a isso. Ele estava sem voz por culpa dele. Então aí nós temos uma impossibilidade culposa ou uma recusa. A recusa vai ser sempre culposa. Ele pode fazer, ele não quer. Não quero ir. Não quero fazer. Não vou fazer porque não quero. Aí então nós temos culpa. Se nós temos culpa, nós temos algumas possibilidades, então, diante do inadimplemento. Se não tem culpa, resolve-se. Né? Aí é simples. Agora, se tem culpa, se a obrigação é fungível, a obrigação fungível é uma obrigação impessoal, uma obrigação que qualquer outro pode realizar. Se a obrigação é fungível, ela pode se resolver em perdas e danos. Então, é o equivalente, o que foi recebido e as consequências do inadimplemento. Se aquilo gerou dano para o credor, então pode-se pedir o ressarcimento para aquele que, de forma culposa, não realizou a sua obrigação de fazer. Então, o empreiteiro tinha que terminar um determinado estabelecimento comercial, tinha que colocar piso, tinha que fazer a pintura das paredes, ou alguém que tinha que entregar os móveis para a inauguração de uma loja, não apareceu, não cumpriu o prazo, a pessoa que abria a loja já tinha distribuído os convites para a inauguração, já estava lá com tudo agendado, com o buffet e as bebidas para a inauguração contratados, não conseguiu abrir porque o estabelecimento não estava pronto, ou seja, teve um prejuízo, que pode ser material, que pode ser moral, perdas e danos. E também o Código Civil, ele oferece uma outra possibilidade para o caso de inadimplemento de obrigação fungível. Isso está no artigo 249. Difícil de se ver na prática, tá? Mas é uma possibilidade. Se o fato puder ser executado por terceiro, será livre o credor mandá-lo executar à custa do devedor, havendo recusa ou mora deste sem prejuízo de indenização cabível. Indenização cabível, perdas e danos.
danos, tem sempre, tá? Agora, esse credor, ele pode ir a juízo e pedir a execução específica. Que o juiz determine que alguém realize a tarefa às custas, às expensas do devedor. Então, vai alguém executar o ato e depois quem vai pagar é o devedor. Só que é moroso, né? Porque tem que se fazer o pedido, aí tem que, conforme o tipo de serviço, se fazer um edital, se fazer orçamentos. Então, na prática, existe um procedimento próprio para isso no Código de Processo Civil. Aqui fala do procedimento. Aqui no civil, né, no Código Civil, nós falamos do direito material. No Código de Processo Civil é a forma, como é que se faz isso. E existe lá o regulamento no Código de Processo Civil da execução específica. Mas ela pode, então, ser pedida em juízo. Mas daí, no caso, esse aí, o que deixou de fazer vai ter que pagar para aquele que for fazer. Isso, exatamente. Né? O juiz determina. Em caso de urgência, pode o credor, independentemente da autorização judicial, executar ou mandar executar o fato, sendo depois ressarcido. Aí sim, aqui a gente verifica, né, de forma assim, mais plausível, né, em casos de urgência. Então, tinha lá que consertar o telhado na época de chuva. Não realizou, é algo urgente. Recebeu para realizar o serviço e não realizou. Aí chama outro que vai fazer o serviço e depois se cobra dele. Se cobra daquele que deixou de fazer isso. Professora, eu acho que a senhora falou, mas eu não captei ali. Se executar, eu não posso pedir perdas e danos? Pode, sempre. Tá. Com culpa, sempre. Ah, Tá? Então aqui, perdas e danos, né? Então eu vou pedir a indenização de perdas e danos, se resolve a obrigação assim, ou uma outra possibilidade é a execução específica. Não, eu digo os dois. Pode. Ah. Vamos colocar aqui para ficar bem claro. Mais perdas e danos. E se a obrigação é infungível? Ela é personalíssima. Só aquele devedor pode executar aquela obrigação. Nós aqui não temos a possibilidade da execução específica. Né? A execução específica é só no caso de obrigação fungível. Aqui, necessariamente, nós vamos cair nas perdas e danos. Então, o equivalente ao recebido é o valor da obrigação recebido mais perdas e danos, mais o prejuízo. Dano emergente, lucro cessante, dano moral, tudo que couber. Todo o direito indenizatório cabível. O que são as astrentes? Tá? Aqui é muito utilizado, tá? Bem corriqueiro. Quase todos os processos, né, indenizatórios têm aqui pedido de astrentes. É deferido. É uma multa pela demora. Multa pela demora no cumprimento. Por exemplo, um comerciante indevidamente, ou um banco indevidamente colocou o meu nome no Serasa. Eu não devo. E colocou o meu nome no Serasa. Então eu posso entrar com uma ação declaratória de inexistência de dívida, né, para que seja declarado que eu não devo aquele valor pelo qual o meu nome foi inscrito no Serasa, mas eu peço liminarmente a retirada do meu nome do Serasa, porque isso está me causando prejuízos na minha vida pessoal, comercial, nas minhas relações comerciais. Eu sou uma empresária, eu faço licitações para o poder público, eu preciso fazer contratos, a minha ficha é vista, né? Então a pessoa argumenta lá qual é o problema. Então pede uma liminar para que o nome dela seja retirado imediatamente do Serasa, sob pena de astrentes, multa diária por descumprimento.
Então, a partir do momento que a parte contrária tomar conhecimento da decisão judicial que determina a retirada do nome do Serasa, conta-se uma multa diária em caso de descumprimento. Então, por exemplo, uma multa diária de R$100. Demorou 3 dias, R$300. Certo? Então, é um reforço, né? É um incentivo para cumprir a obrigação de fazer. Retirar o nome da pessoa do Serasa. Então é vantagem botar o nome da pessoa mais envolvida? Você já viu vários casos de que as pessoas não fazem nada. Não se incomodar. Eu já vi casos na pessoa, botaram o nome dela na cidade, indevido, e ela teve um trabalhão para tirar o nome dela de lá e não fez nada. Só se incomodou. Não sabe pedir, né? Não sabe pedir, que minha senhora diz. Sim. O processo tem. Nós conversamos um dia, né? Tem que saber fazer prova e também tem que saber fazer pedido. O juiz não pergunta assim, por acaso você não quer uma indenização em razão disso? Por acaso você não quer danos morais também? Por acaso você não quer uma multa em caso de descumprimento? Se não pedir, não vai ganhar. Tem que saber fazer pedido, tá? Essa questão de tu pedir danos morais, tu sempre vai ganhar ou não? Que ótimo, né? Não, é que assim, ó, é que eu vou esclarecer, mas porque eu tô num processo desse contra mim, que aconteceu uma ocorrência lá em Sadu, até fui parar na TV, coisa que deu uma briga lá, nós perdemos o cara e veio o vereador e começou a encher nós de coisa, e aí o advogado, né, que disse, ó, vamos entrar agora com o processo contra danos. Isso a minha dúvida é qual, assim, ó, ele vai ver se ele tem condições, tem 3 envolvidos. Daí tanto que agora a determinação que o juiz foi e pediu os extratos da minha conta. Da minha conta. Do meu salário. Sabe, os extratos das minhas contas. Para ver, eu não sei o que se é para cobrar, para mim receber, o que eu vou receber, o quanto que eu vou receber, se eu não vou receber, entendeu? Deles terem feito isso ali embaixo, encheram. Mas o processo iniciou há pouco tempo? Deixa eu ver, foi no. Porque pode ser, foi feito pedido de gratuidade de justiça e aí para verificar. Isso aí. Tá, isso aí. Não tem nada a ver com o pedido da indenizatória, é né? bem isso aí, tem a ver com pagar custas ou não pagar custas para a reclamação. Isso, bem isso aí. Daí eu fiquei com dúvida dele, digo, se é para mim poder receber ou não. Não, olha, tá no início. Assim, para avaliar, né, a gratuidade de justiça, tá lá no primeiro despacho. Então, o juiz está vendo assim, vou receber dando gratuidade de justiça, ou seja, vocês não precisam pagar as custas, ou vocês vão pagar custas para começar esse processo. Né? Então, Se soubesse, eu tinha dado uma tunda neles, era mais fácil do que tentar receber dinheiro. Às vezes é mais rápido. Se tu foi só vítima, não, daí tu vai receber no final. O que Mas tu pode dar dos dois, entendeu? E agora se eu surar Não, dois não. eu perco os danos daí? Não. Então muito obrigado. É isso que eu queria saber. Vai lá, Não, aí ele pega aí pra você. vai lá e executa o cara, depois executa. O que precisa? Era só isso que eu queria saber, se eu surrasse ele, eu perdi os danos. Obrigado, tá respondido. O que precisa para ganhar, né, indenização por danos morais? Precisa ter uma conduta, né? Sim. Precisa ter um dano e precisa ter um nexo causal. Mas então eu não vou ganhar por quê? Tá? Então, a conduta, né? Sim, eu vou te explicar assim, ó. Deu um vídeo lá, tipo assim, né? Que nós prendemos o cara dele,
começou a chamar nós de tudo quanto é nome, que nós éramos despreparados, que ele era autoridade lá, só no tempo que estava filmando. Daí veio um outro e tentou me dar uma vadeira, daí eu desviei, quebrei, dei um soco e quebrei o nariz dele. Daí vieram enchendo nós de lixo e coisa, passou na SBT, né? Record fez daí, só que daí isso que aconteceu, daí diante de todos os vídeos que tinha dele falando, né, falando um monte de coisa para nós, e olha, eu sou advogado, só vamos entrar com uma ação, porque está comprovado ali que, tanto que o outro, esse que eu causei a lesão lá no nariz dele, ele foi lá no delegado outro dia para fazer um registro de lesão, né? Tanto que o delegado disse para ele, olha, eu vou fazer, mas não tenho que estava tudo gravado, né? Aí foi essa dúvida, o advogado falou só, vamos entrar com dano devido a todos os fatos. Essa questão da conduta, né? E o dano. Então, ele falou que não deveria ter falado. Sim. Né? Ele extrapolou o direito de expressão. Falando aqui em tese, não conheço o fato, tá? Mas a conduta foi falar que não devia, foi partir para cima, né, da autoridade policial, sendo que não deveria. Então, teve a conduta. Qual foi o dano sofrido, né, por parte da autoridade Me abalei policial? psicologicamente ou filmando? Foi o dano, então, pode ter aí um dano físico, pode ter também um dano no sentido de que houve um desrespeito, né? E foi atingido. Quando alguém diz algo sobre, você pode ser aí atingido nos direitos de personalidade. E isso foi de forma pública, né? Então, falar de alguém, né, utilizar determinadas expressões que extrapolam a liberdade de expressão que é de todos, pode sim ferir direitos de personalidade de outra pessoa. E existe um nexo de causalidade entre o dano e a conduta. Então, existe aí, assim, pelo menos uma plausibilidade nesse processo. Eu só... Agora, o resultado dele vai depender realmente das provas que foram produzidas, da defesa que essa pessoa tanto que o juiz mesmo, ele foi lá o próprio juiz, né, lá da cidade, lá foi lá na brigada lá para dar os parabéns por nós, pela atitude que nós tivemos de não ter feito nada para eles. Tanto a gravidade que foi, não, o negócio foi, a minha vontade era... Aí, ó. Aí, ó, eu ali, ó, ali dando soco no cara, ó, aí, ó, tá aí, ó. Aí, ó, o MacGyver. Ah, tá, do vídeo, ó. Eu não sei. Vai, o cara... em tese tem aí uma causa de pedir é possível, sim. E o gordinho quer você botar, né? Tá defensável às vezes, né? Infungível, então pode ter o pedido esse de astrentes, porque é algo que só aquela pessoa pode realizar, então quem é que retira o nome de alguém do Serasa? Né? Quem mandou escrever. Perdas e danos, né? Sempre, porque a gente está falando aqui em culpa, e uma observação com relação à emissão da declaração de vontade. Há alguns autores que colocam essa questão da declaração de vontade como uma modalidade autônoma dentro das obrigações de fazer. E há outros que colocam isso como um tipo de obrigação de fazer infungível. Aqui, ó. Independentemente da forma como se estrutura esse esquema de colocação, é importante compreender a ideia. Algumas vezes, esse fazer é uma declaração de vontade. Tá? Por exemplo, contrato de promessa de compra e venda de um imóvel. As partes fazem lá um contrato de promessa de compra e venda de um imóvel para que o pagamento seja realizado de forma parcelada. Tá? Então, vai ser pago em 12 meses aquele imóvel, né? Um longo período de pagamento. E eles colocam lá nesse contrato, nessa promessa de compra e venda, que somente após o pagamento de todas as parcelas é que as partes vão até o tabelionato para fazer a escritura pública de compra e venda do imóvel e aí depois então o registro no cartório de registro de imóveis. Se faz isso muitas vezes com o carro também. Vende o carro de forma parcelada, faz um contrato
e aí a pessoa fica na posse do carro, fica andando com o carro, quando termina de pagar as parcelas, então aí, nesse momento, depois do término do pagamento das parcelas, o vendedor do carro assina o documento de transferência e entrega. Né? É uma prática que a gente vê assim. Fica naquela alienação. Não é uma prática segura, mas né, a gente vê acontecer na prática. Bom, digamos que tenham sido pagas todas as parcelas, tá, lá na promessa de compra e venda do imóvel, e depois de serem pagas as parcelas, o promitente vendedor se recusa, cria empecilhos para ir até o tabelionato fazer a escritura pública de compra e venda. O que se pode pedir, então? Né, uma ação judicial e obrigação de fazer. E aí nós temos disposição com relação à declaração de vontade que o juiz, nesse caso, ele pode suprir a declaração daquele que, sem justo motivo, ou seja, o outro pagou, o outro cumpriu a sua parte do contrato, se recusa a emitir a sua declaração. Então o juiz supre aquela declaração. É como se o juiz fosse lá e assinasse a escritura pública pelo vendedor. Como se fosse. A sentença vale como título, vale como a declaração de vontade. Se tu tem todos os comprovantes que você pagou, o juiz concede daí. Isso, eu estou dando um exemplo. Né? O exemplo é um contrato de promessa de compra e venda de imóvel que está sendo pago de forma parcelada, e nesse contrato está lá escrito que após o término do pagamento de todas as parcelas, o vendedor vai com o comprador no tabelionato para eles fazerem a escritura pública de compra e venda do imóvel, que é um documento necessário para se fazer o registro. Aí ele recebe as parcelas e não faz a escritura pública. Que a ação é obrigação de fazer e o juiz pode suprir essa assinatura. Muitas vezes o juiz pode suprir a declaração de vontade das partes. Semana passada eu fui numa audiência trabalhista em que quase aconteceu isso, né? Mas não, no fim a outra parte assinou o que precisava. É um caso trabalhista, nós temos um direito civil, mas ele traz a compreensão dessa questão da declaração de vontade suprida pelo juiz. A situação era a seguinte: a minha cliente era uma moça que fazia trabalhos de limpeza para uma empresa de limpeza. Sabe essas empresas de limpeza, né, que disponibilizam, né, pessoas para irem até os lugares para fazer limpeza? Acontece muito em prédios, né, condomínios, pós-obra, né? Então, são geralmente moças que não têm um posto específico de trabalho. Elas vão para onde, né, o coordenador da equipe determina. Então, ela não tem um lugar para ir diariamente. Né? Ela vai para onde é determinado. Então, o que aconteceu com essa moça? Num dado momento, o proprietário dessa empresa, ele não designou o posto para ela ir, não pagou o salário e não fez a rescisão. Então, só deixou ela, né, em stand-by, assim. E ele tinha a compreensão de que uma vez que ela não estava trabalhando, ele não precisava, não tinha, né, o compromisso de pagar os salários. Mas ele também não tinha feito a rescisão. Então isso começou a gerar para ela vários problemas, porque ela precisava do valor da rescisão. Então, se realmente a ideia era ser demitida, então ela teria direito também ao seguro-desemprego, ao saque do FGTS. E ela se via impossibilitada de buscar outros postos de trabalho, porque verificando que ela tinha um contrato de trabalho em vigor, outras pessoas não queriam contratá-la. Daí ele tinha uma ligação ainda com ela. Aí, né, o que nós fizemos? Uma reclamatória trabalhista, né, uma ação trabalhista. Tinha lá os pedidos, né, de verbas não pagas, tinha lá 13º, tinha FGTS que não tinha sido pago, tinha enfim, né, uma série de penduritários, mas o principal, né, era a rescisão daquele contrato de trabalho, o pagamento da rescisão, os salários impagos durante aquele período em que ela estava com o contrato de trabalho em vigor, e que fosse, e aí nós pedimos
possibilidade dela expedir as guias do seguro-desemprego. Mesmo ela levando parada, ele tinha a obrigação de pagar os dias. É a nossa tese, né? O processo não foi sentenciado. Aí a juíza que recebeu o processo, ela disse, vou segurar o deferimento da antecipação de tutela até a audiência. Tá? E aí ela não indeferiu, ela só disse que ela queria ouvir a outra parte. Tá? Fomos para a audiência. A parte demandada intimada para responder sobre o pedido não apresentou um justo motivo. Disse que estava com dificuldades financeiras para fazer a rescisão, mas não era um justo motivo para não ter feito. Né? Aí então, e disse também que não tinha condições de fazer o pagamento de tudo que estava sendo cobrado naquela reclamatória. O que nós pedimos? Né? Então vamos fazer um acordo parcial nesse momento. Nós não queríamos abrir o que estava sendo pedido em termos de valores, mas vamos fazer um acordo parcial aqui. Porque uma estratégia poderia ser de deixa o processo seguir. Porque se for acolhida a minha tese, esse processo demorar mais um ano para ser julgado, tem um ano de recebimento de salário se a minha tese for acolhida, né? Só que eu estava gerando um problema para ela, porque ela queria trabalhar. E ela não conseguia outro contrato de trabalho. Então, o que nós pedimos? Bom, vamos fazer um acordo parcial. Vamos fazer a rescisão do contrato de trabalho nesse momento. Aí ela pode encaminhar o seguro-desemprego, pode sacar o colega FGTS. Colega, dá para mim. Desculpa, professora. Me alcança um pouquinho de mim, professora. Nós estamos lá com o colega, no parque. Se afogou? Eu tenho energia também quando dá essas coisas. Obrigada. E aí, assim, de forma muito surpreendente, a parte reclamada, a empresa disse que não queria fazer aborto. Né? E disse, me parece que ele beneficia, né? Esse acordo parcial ele beneficia, porque a gente põe fim ao contrato de trabalho e resolve por hora o problema da cliente. Eu não queria, né? Aí a juíza né? Olha, eu segurei a liminar para entender o porquê que não tinha acontecido a rescisão, mas uma vez que não há um justo motivo, a gente precisa resolver essa questão. Aí hoje eu vou sair da sala para conversar com o meu cliente. Ok. E aí, quando eles saíram da sala para discutir sobre esse acordo parcial, a juíza olhou para a minha cliente e disse assim, a senhora não se preocupa que a senhora saia daqui hoje com esse trabalho finalizado, esse contrato de trabalho finalizado. Ou seja, e ela então disse, a senhora está com a sua carteira de trabalho aí? Ela disse, sim, está aqui. Então eu disse, não, a senhora já deixa aqui comigo. Por que isso, né? Porque a caneta dela tem esse poder. Então, digamos que eles voltassem, né, da conversinha paralela e dissessem, não queremos fazer acordo. Eles podem fazer isso? Pode. Mas a juíza poderia pegar a carteira de trabalho dela e fazer a rescisão do contrato e assinar. Né? Está suprindo a declaração de vontade. Ela pode fazer isso? Pode. Né? É como naquelas ações, não sei se vocês já ouviram falar de ações de cooperativas que se pede o reconhecimento de vínculo de trabalho, ou quando alguns representantes comerciais pedem reconhecimento de vínculo de trabalho que não tinha e aí se pede. Se a empresa se nega a assinar a carteira, entrega, né, a carteira na vara da Justiça do Trabalho e o juiz, o chefe de secretaria, assina a carteira. É a força da caneta, né? É suprir a declaração de vontade. Aí eu acho que quando eles voltaram da conversinha, eles não vamos fazer a decisão do contrato de trabalho. Era favorável para eles, né, encerrar o contrato naquele momento. Permanece, né, os pedidos com relação àquelas verbas atrasadas, com relação às próprias verbas de rescisão. Daí o juiz se extinguiu. Não.
Não, Porque tem todas as verbas, né? Tem todas as verbas trabalhistas, inclusive os salários desse período que eles não pagaram até o momento da rescisão. Mas que cagada deles, né? Eu imagino assim, se eu sou advogada da empresa e tem esse pedido liminar, eu digo, não, eu concordo. Claro. Né? Não vou pagar as verbas rescisórias, mas assinar a rescisão já. Porque se a tese, né, de pagamento de salários for acolhida, cada mês que passa é um mês a mais de salário. E que isso vai computando nas demais verbas. Claro. Né, A multa. No terceiro proporcional, na multa, na férias proporcional. Então, isso vai gerando. Mas então houve a rescisão. Agora, a questão é, por que eu estou dando esse exemplo? E se dissesse que não? A juíza poderia suprir a declaração de vontade, né? É uma situação em que a declaração de vontade pode ser suprida por uma decisão judicial. Certo? Sim. Café? Não fazer é a obrigação negativa. A doutrina chama atenção para não se ferir direitos fundamentais. Está passando, né? Está passando ainda. O quê? Não, tá Não? Tá. Tá pronto? Não era o último suspiro. Posso? Claro. Pode ser uma abstenção, né? Antes disso, a doutrina chama atenção para objetos que possam ferir direitos personalíssimos, né? E aí a gente já estudou que o objeto antijurídico, vamos dizer assim, né? Ele é causa de invalidade do negócio jurídico, causa de invalidade da obrigação do contrato. Nós temos lá, né, no plano da existência, lembra do plano da existência, plano da validade? No plano da existência, para nós termos uma obrigação, para nós termos um negócio jurídico, nós precisamos de objeto. Senão a obrigação não existe. Mas esse objeto precisa ser adjetivado no plano da validade. Então ele precisa ser lícito, possível, determinado ou determinado. Se ele não for lícito, possível, determinado, nós vamos ter a invalidade desse negócio jurídico, né? Então, aqui nas obrigações de fazer, não fazer, mas em especial das de não fazer, como nós estamos falando de uma extensão de uma conduta humana, há que se verificar se isso não fere direitos de personalidade. Por exemplo, a obrigação de não sair de casa, a obrigação de não trabalhar, a obrigação de não casar, né? Comprometimentos contratuais, obrigacionais, que possam ferir direitos de personalidade. Se nós estamos diante de um objeto ilícito, impossível juridicamente, então nós temos a invalidade dessa obrigação. Certo? Essa é a ressalva, né? Então, o que nós podemos ter aqui? Não fechar, por exemplo, uma servidão de passagem, bem comum. Sabe o que é uma servidão de passagem? Para ter acesso ao terreno de casa? Para ter deixa eu ver se eu consigo desenhar. O que seria, se por exemplo, tem a rua, né? Aqui tem outra rua. Aqui tem os terrenos, mas esse terreno aqui, ele foi feito desdobro. Então aqui tem 1, 2, 3, 4 terrenos dessa quadra. Dá para compreender isso? Tá. E esse terreno aqui foi feito o desdobro dele, foi dividido em 2. Mas para ele ter acesso à rua, ele precisa de uma servidão de passagem. Isso é bem comum, né? Terrenos com servidão.
não se permite, né, esse terreno que ele vai permitir a servidão por terrenos fundos. Que pode ser um terreno autônomo, uma clínsula autônoma, inclusive, mas precisa de um prédio serviente. Então pode haver aqui um comprometimento de não fechar a servidão de passagem, né, a venda do terreno com o comprometimento de não fechar. Não alterar a fachada de um imóvel, não mudar a cor, Em prédio, não principalmente. cortar as cercas vivas, não estender roupa na sacada, né? Tem alguns prédios que tem, No meu é assim. não colocar varal de roupa, não colocar, não pendurar varal para fora da janela do quarto, né? Só pode ser da janela das áreas de serviço, para não ferir a estética do prédio. Lugar para colocar ar-condicionado, tudo isso. Exatamente. Então, são obrigações, né? Você, a partir do momento que você vai morar em determinado condomínio, aquele condomínio tem regras e tem lá obrigações de não fazer. Tá? Isso é o não fazer, é o comprometimento, é a abstenção. Consequências do inadimplemento. Aqui nós vamos falar de inadimplemento com culpa e inadimplemento sem culpa. O que é o inadimplemento sem culpa? Quando a abstenção se torna impossível sem culpa do devedor. Então, por exemplo, a obrigação era de não cortar as cercas vivas. E aí o poder público diz que ali não pode ter cercas vivas. Porque, enfim, alguma determinação de restrição de área, de junta insetos ou qualquer coisa. Ou ao contrário, tá? Era muro e tem que ser cerca viva. Então, vem, né, algo do poder público determinando o contrário. Tinha servidão em determinado local e o poder público determina o fechamento. Sem culpa. Se torna impossível o cumprimento sem culpa do devedor. Ou com culpa do devedor. Aí nós temos o artigo 251, praticado pelo devedor o ato a cuja abstenção se obrigara, o credor pode exigir dele que o desfaça, sob pena de desfazer a sua custa, ressarcindo o pago perdas e danos. Obrigação de não construir acima de determinada altura. Eu vendo o terreno do lado da minha casa, com a obrigação daquele que compra de não construir acima de determinada altura para não estragar minha vista, para não limitar, né, meu acesso à qualidade. Mas isso pessoalmente é tudo no papel. O problema do verbal é você provar, né? Mas e se colocar isso no papel e depois a pessoa descumpre? Com culpa ou sem culpa, né? Se é sem culpa, resolve-se a obrigação. Não há como exigir o cumprimento se há uma determinação maior determinando o fazer aquilo que tinha se comprometido a não fazer. Em caso de urgência, poderá o credor desfazer ou mandar desfazer, independentemente de autorização judicial. Deixei ali alguns exemplos, né? A obrigação de aqui fazer foi cortar o sinal da Sky, restabelecimento do serviço. Obrigação de não fazer, não escoar o esgoto da sua propriedade a céu aberto através da propriedade dos autores. Imagina que maravilha, né? Entrar com uma ação que o vizinho está deixando escoar o esgoto a céu aberto. Obrigação de não fazer, né? Determinação judicial de não fazer. Esses exemplos, tá? Fazer e não fazer, ok? Alternativas.
de dar, entregar, restituir, coisa certa, coisa incerta, obrigações de fazer, obrigações de não fazer, obrigações alternativas. Qual é a característica das obrigações alternativas? A partícula ou, a pluralidade de objetos com a partícula ou. Tá? Então, existe uma alternativa ao cumprimento. O devedor tem que entregar ao credor o cavalo ventania ou o cavalo tempestade. O devedor tem que entregar ao credor 10 sacas de arroz ou 10 sacas de feijão. Não é pluralidade de objetos. Não é os dois, né? Não é os dois. É um ou outro. Possui mais de um objeto para que seja realizada a escolha. Existem mais objetos para que haja a possibilidade de escolha. Mas o devedor, ele vai se desonerar da obrigação fazendo entrega de apenas um. Ele não tem que entregar todos, ele tem que entregar apenas um. É um ou outro. E assim como nas obrigações de dar coisa incerta, essa indeterminação, essa incerteza da coisa, ela termina no momento da escolha ou da concentração. Aqui nas obrigações alternativas também vai haver um momento da escolha ou concentração, que vai fazer com que essa alternância se extinga. Porque aí então a obrigação vai se concentrar na prestação escolhida. Então não é a mesma coisa que obrigação de dar coisa incerta. Embora tanto a obrigação de dar coisa incerta quanto a obrigação alternativa, elas vão possuir um momento de determinação de escolha, que é chamada concentração. Quando lá nas obrigações de dar coisa incerta, o devedor separa e notifica, aquela dar coisa incerta se torna certa. Aqui, quando o devedor faz a escolha, se a escolha cabe ao devedor, a obrigação se concentra naquele objeto que vai ser entregue. Termina aí a escolha, termina a alternância, termina o ou da alternativa. Passa a ser uma coisa certa. Não existe obrigação de fazer a alternativa, né? Pode, mais difícil, né? Eu também não consigo pensar. Vai pintar o muro, vai cortar grama, escolhe, né? Vai fazer o vestido ou o terno, né? É mais difícil de acontecer. Mas pode ser a mesma coisa, só que, por exemplo, de cor diferente, poderia ser? Ou tem que ser algo diferente? Pode. Vai entregar 10 camisetas brancas ou 10 camisetas azuis. Uma ou outra. 10 camisetas brancas manga curta ou 10 camisetas brancas manga longa. Sim, vai escolher qual é o objeto. Vejam que aqui a classificação, quando a gente fala em modalidades, uma não repele a outra. Eu posso estar falando de obrigações alternativas de coisa certa, alternativas de coisa incerta, alternativa de coisa certa ou incerta. A obrigação é de entregar o carro ou 10 sacas de soja. A obrigação é de entregar 10 sacas de soja ou 10 sacas de café. A obrigação é entregar o carro X ou o carro Y. A obrigação é de entregar o cavalo tempestade ou o cavalo ventania. Uma modalidade não exclui a outra, elas vão se combinar. Tudo bem? Assim como quando nós estudamos os bens, uma classificação não repele a outra. Eu posso ter um bem que ele é fungível, indivisível, consumível, tudo ao mesmo tempo.
classificação vai se acumulando, certo? Escolha ou concentração. Nas obrigações alternativas, a escolha cabe ao devedor se outra coisa não se estipulou. Então, se nós temos definido em contrato a quem cabe a escolha, é aquele que está definido no contrato que vai escolher. Se não estiver estipulado, a quem cabe, ao devedor. Por que sempre é o devedor? Né? É o devedor que escolhe, é o devedor que faz a concentração, é o devedor que diz qual vai ser o meio termo da obrigação de dar coisa incerta. Tanto porque ele é considerado a parte mais fraca da relação obrigacional, mas também porque facilita o cumprimento. A ideia da obrigação é que ela seja cumprida. Então, se o devedor escolhe, é mais fácil o cumprimento, se facilita o cumprimento, porque o fim da obrigação, a ideia é que ela seja cumprida. A ideia não é que ocorra o inadimplemento, nós vamos estudar o inadimplemento. Mas o inadimplemento tem que ser só para aqueles casos de final triste mesmo. A regra tem que ser a notícia boa, ou para o cumprimento, ou para o pagamento. A obrigação vai se extinguir pelo cumprimento, pelo pagamento, pela satisfação da obrigação. Não pode o devedor obrigar o credor a receber parte em uma prestação e parte em outra. A obrigação é de entregar 10 sacas de café ou 10 sacas de arroz. O devedor não pode querer entregar 5 de café e 5 de arroz. É ou uma ou outra. Mas o credor diz, ok, acordo sempre pode, tá? Mas ele não é compelido. Então, o credor ele tem direito a uma prestação daquelas que foram convencionadas. Quando a obrigação for de prestações periódicas, parágrafo 2º do 252, a faculdade de opção poderá ser exercida em cada período. Então, durante 5 anos, os próximos 5 anos, o devedor vai entregar X sacas de arroz ou de feijão para o seu credor. A cada período, a cada ano que ele tem que entregar as X sacas, se renova a possibilidade dessa alternância. Então, ele pode entregar no ano X sacas de arroz, no outro X sacas de café, no outro X sacas de café, no outro sacas de arroz. Era feijão, né? Não era café. Tá? Vocês entenderam? Sim. Ele vai renovando. Claro, se o contrário não estiver estipulado em contrato. No caso de pluralidade de optantes, não havendo acordo unânime entre eles, decidirá o juiz, como sempre, né? Se o título deferir a opção a terceiro e este não quiser ou não puder exercer, cabe ao juiz escolha se não houver acordo entre as partes. Como é que se comunica a escolha?